Paz, meu irmão, você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Então vamos para a palavra, irmãos. Hoje nós falaremos sobre responsabilidade no corpo de Cristo, amém? Como assim, pastor? Todos aqui nós pertencemos a um só corpo, amém? Todos estamos em Cristo Jesus, vocês entendem dessa forma também? Amém? Romanos capítulo 12 diz isso no versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Veja, cada um aqui tem uma função, cada um aqui tem um chamado, mas todos estamos servindo um propósito, todos unidos com Cristo. Estamos unidos com o Senhor, não por este endereço, mas pelo sacrifício dele na cruz, amém, irmãos? O que nos une não é a placa dessa igreja, não é a denominação, mas sim o sangue de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. Então, para estarmos unidos com o Senhor, nós precisamos entender as nossas, só abaixa um pouquinho aí, as nossas responsabilidades, saber que podemos ajudar uns aos outros, como muitas vezes podemos prejudicar uns aos outros. Então, dada essa breve introdução, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Abre comigo sua Bíblia em Josué capítulo 7. Antes de lermos, algo que você precisa entender aqui o contexto. Moisés morreu, Josué ele assume a liderança do povo para entrar na terra prometida, mas agora ele tem uma missão. Qual missão é essa? Conquistar a promessa que Deus liberou para Moisés. Aqui nós já podemos aprender uma primeira lição. Então, para você interagir comigo, irmão, tá gostoso essa adoração, para agora ficar em silêncio, solta uma voz profética e fala para o seu irmão, para de esperar as coisas cair no seu colo, levanta e vai conquistar o que Deus liberou. Mas com coragem, né, irmão? Às vezes com essa preguiça que você está aí que ele vai ficar sentado mesmo. Mas é verdade, irmãos. Tem gente que fica assim, eu tenho uma promessa de Deus. Irmão, todos nós temos. A questão é quando você vai se levantar e começar a caminhar em direção dessas promessas. Quando que as coisas vão começar a acontecer em cima da promessa que um dia liberaram na sua vida. Às vezes você vai dizer para mim, pastor, eu já fui de uma igreja e tinha aquela irmã do coque, ela liberou um manto na minha vida, me entregou tudo, aleluia, irmão, eu creio nisso. Mas a partir daquele dia, como você viveu a partir dessas palavras que ela liberou? Que passos você deu em direção a essa promessa se cumprir? Ou você ficou esperando as coisas até hoje cair no seu colo? As coisas acontecerem sem você fazer nada, esperando que tudo se cumpra. O povo de Israel, ele rodou, e rodou, e rodou naquele deserto. Quando chegaram na terra prometida, a terra não estava pronta, irmãos. Eles precisavam conquistar a terra. Aquela terra ainda precisava ser conquistada. Não ache que as coisas de Deus, elas vão acontecer na sua vida, na vida da sua família, sem você fazer nada, esperando elas cair no seu colo. E desculpa se você veio achando que evangelho e as coisas são fáceis, irmãos. Não, evangelho não é sobre facilidade, irmãos. É sobre obediência, é seguir aquilo que o Senhor nos chama, amém? Saiba que você precisa se mexer. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos alinhar, dando passos de fé para realizar aquilo que Deus um dia falou ao nosso respeito. Eu posso ouvir um amém? Amém. Pastor, mas eu tenho promessa de Deus. A Bíblia não fala que quem tem promessa de Deus não morre? Agora pronto, né, irmão? Aonde está escrito uma coisa dessa? Talvez uma música que você ouviu e você guarda isso, mas biblicamente isso não existe, irmão. Se você for ali no Jardim Santo Antônio ou ali no Bela Vista, no cemitério você vai encontrar várias pessoas que tinham muitas promessas e elas não se cumpriram, da mesma forma que com Moisés foi assim. Moisés morreu e ele não viu a promessa se cumprir. Ele não viu. Por quê, pastor? Porque nós somos um só corpo. Era um povo unido.
mas era um povo incrédulo, um povo que não teve fé e confiança no Senhor. Devido a essa incredulidade, Moisés ele se ira com o povo, ele fica nervoso. Pronto, Deus diz, agora ninguém entra. Ninguém mais vai entrar. Moisés, você apenas vai ver a terra que eu vou entregar, mas você não vai entrar. E todos esses que estão com você no deserto, todos que tiverem idade de 20 anos ou mais, irão perecer no deserto. Será uma nova geração que vai entrar. Será um novo povo. E para isso eu estou levantando um novo líder, que será Josué. Mas olha que interessante, irmãos, um povo que viveu todos os milagres no Egito, um povo que viu todas as pragas acontecer, um povo que viveu todos aqueles sinais e maravilhas no deserto, comida caindo, a roupa crescendo, calçado crescendo junto com o pé, um povo que viveu tudo isso, não foi um povo que viveu a promessa do Senhor. Escute uma coisa, o fato de você já ter vivido grandes experiências com Deus, não significa que um dia você estará na glória com o Senhor. O fato de você ter vivido grandes sinais e maravilhas na sua vida, não significa que um dia você estará na glória com o Senhor. Porque tem gente que acha que as coisas é assim. Quantas pessoas eu já conversei e falava assim, pastor, mas eu já fiz isso, eu era aquilo, e eu pá, e eu tal. E a pergunta é, quem você é hoje? Quem você é hoje? Porque se o Deus que nós servimos, Ele não muda, por que que um discípulo mudou? Por que que você mudou? Cadê o fogo? Cadê a paixão? Cadê o desejo? Cadê toda aquela dedicação? Cadê os frutos? Porque se o nosso Deus não mudou, se Ele é o mesmo, por que lá atrás era de um jeito e agora não é mais? Será que você já cansou? Será que você desistiu? Já ouvi muito essa frase, pastor, eu vou deixar para os mais novos, eu vou deixar para aqueles que estão chegando agora. Irmãos, essa frase é linda, ela é bonita, pode até ser aceitável, mas a questão é, foi Deus que mandou você fazer isso? Foi Deus que disse para você abandonar e terceirizar a missão? Não negligencie o seu chamado. Nem estava para eu seguir nessa linha, mas eu sei que alguém precisa ouvir isso. Não negligencie o seu chamado. Não enterre o seu chamado. Eu sei que isso é para alguém aqui. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não se enganem em base, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Versículo 8, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Veja agora, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Veja, só vem a colheita, só vem a resposta, só vem o romper a partir de um coração que não desanima, a partir de um coração que não desiste, que não entrega os pontos, que não abandona, que não para. Vou trazer outro texto para você não achar que é uma coincidência. Na verdade, esse outro texto vai ser uma paulada. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Base, eu vou repetir isso. Hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei, diz o Senhor, contra essa geração. O coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, diz o Senhor, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12, agora é o escritor da carta dizendo: tenham cuidado, irmãos da base, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, pois isso afasta do Deus vivo. Pelo contrário, animem sempre uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Fala para o seu irmão, não é amanhã nem depois, é hoje. É hoje, é hoje, base, que cabe o ânimo. É hoje que cabe aquela palavra de incentivo, sabe, irmão? É hoje que cabe o abraço. É hoje que cabe as lágrimas. É hoje que cabe o acolhimento.
É hoje que cabe aquele tempo de mesa de trocar ideia. É hoje que cabe uma reconciliação. É hoje que cabe um perdão. É hoje, amém? Não sei quem é você, mas eu sinto o Senhor falando com pessoas. É hoje que os passos precisam começar a ser dados. É hoje que precisa sair dessa inércia somente de ficar ouvindo culto, ouvindo palavras, como eu compartilhei dias atrás, de pessoas que escutam muitas palavras poderosas, mas o poder da palavra não é ativo na vida dela para fazer com que ela movimente-se em fé, movimente-se em cima das palavras que são liberadas. Cuidado com o coração mau e descrente, igreja, porque é isso que afasta do Senhor, é isso que afasta do corpo. Sabe, irmãos, cuidado com as mágoas, cuidado com os problemas não resolvidos, cuidado com as coisas que ficaram em aberto. Isso nos afasta do Senhor, isso nos afasta do corpo. E o texto continua de Hebreus dizendo: animem, fortaleçam uns aos outros hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Veja agora a bomba, olha o versículo 14. Porque só temos nos tornado participantes de Cristo Jesus, se de fato, escute isso, só somos participantes de Cristo, só temos parte com a obra dele, se de fato guardarmos firme até o fim. Eu vou repetir, irmão, até o fim, não é até a hora que você acha que acabou, é Deus quem dá a última palavra. Precisamos estar até o fim com a mesma confiança do início, com a mesma fé do início, com o mesmo amor do início. Como você era no início? Como você era no começo? Apaixonado? Apaixonada pelo Senhor? Aquela pessoa comprometida, aquela pessoa mega envolvida, responsável, sempre dentro das coisas de Deus, louca para falar do amor de Jesus, amava estar na presença do Senhor. Mas e agora, o que houve? Será que você não saiu de casa para ouvir isso? Hoje ainda não é o fim. Não é o fim de uma história que talvez você desistiu. Ainda não acabou, meu irmão. Ainda não acabou, minha irmã. Talvez você está cansada, talvez você chegou aqui cansado, mas a minha oração, assim, sincera essa noite é: Jesus, traz ânimo de novo. Traz ânimo de novo, traz vida de novo, Jesus, aonde as coisas começaram a morrer. Traz paixão de novo, renova a confiança do teu povo no Senhor, Jesus. Renova a confiança, restitui a alegria, restitui o prazer, Senhor, restitui a energia. Traz de volta, Senhor, aquilo que talvez de alguma forma se perdeu. A minha oração é essa, irmãos, que em nome de Jesus, você que chegou assim e está se identificando com esse momento da mensagem, que você venha a ser cheio de uma motivação dos céus agora, que você venha a receber uma alegria em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, mas o cansaço bateu, irmão, o cansaço bate, mas o Senhor está dizendo essa noite: não pare, sabe? Não desista, não largue a rede, como diz aquela canção. Quem mandou você parar? Quem mandou você abandonar? Não desista, em nome de Jesus. Eu não sei quem é você, mas eu sinto fortemente que pessoas chegaram aqui a ponto de desistir de coisas, desistir de sonhos, e o Senhor está falando: não largue a rede, não desista, volte para esse mar alto. É no lugar dessa vergonha, é no lugar das coisas onde tudo deu errado, é ali que existe a resposta, é ali que existe uma honra, é ali que existe um romper do Senhor. Não largue, igreja, não largue em nome de Jesus, não abandone, não desanime em nome de Jesus, amém? A introdução já está quase mensagem, você está aí aberto em Josué 7, não entendendo nada, né? Aleluia! Vamos lá então. Josué, ele assume a liderança. Josué, ele assume a liderança de uma nova geração, de um novo tempo, de um novo de Deus, e o começo da sua história, ela é narrada no livro, dizendo que ele pega o povo que entraria nessa terra, o rio Jordão ele se abre, da mesma forma que acontece com Moisés lá no Egito, o rio Jordão se abre, o povo atravessa em terra seca, o povo atravessa e vê o mesmo sinal, vê que o mesmo Deus que estava com Moisés, dos antepassados,
dos pais, dos avós daquelas pessoas. Era o Deus que estava fazendo tudo de novo, dando uma oportunidade para eles viverem tudo novamente. Deus estava falando ali para eles naquela travessia do Jordão: eu sou o mesmo Deus que fez na vida do seu pai, na vida do seu avô, o mesmo Deus que eles abandonaram e por isso não estão vivendo hoje. Eu estou aqui para fazer tudo de novo. Faça vocês diferente. Acreditem agora. Eu não mudei, mas que vocês venham mudar a conduta de vocês. E o povo ali atravessa, e no capítulo 6 acontece aquele momento épico das Escrituras Sagradas, onde a muralha de Jericó, ela vai ao chão. Ela cai, aquela muralha. A muralha, ela não cai, irmãos, e entenda isso. A muralha não cai porque o povo gritou. A muralha não cai porque o povo ficou rodando em volta. Mas a muralha cai porque existiu um povo que rompeu em fé uma orientação que Deus deu. Um povo que acreditou e deu passos de fé naquilo que Deus falou. Deus apenas orientou. Quantas vezes você na sua vida não fala: nossa, mas Deus está falando, isso é a coisa mais louca. Você quer coisa mais louca do que é dar 7 voltas em volta de uma muralha em silêncio. Na 7ª vai tocar aí uma corneta, imagina aí uma vuvuzela, pã, e todo mundo grita. A hora que gritar, as muralhas vão cair. Você quer uma coisa mais louca que essa? Mas não se resume à loucura, se resume a um povo ter fé e acreditar e dar passos em direção a isso. Um povo obediente. Nunca foi sobre gritos, irmão. Esse episódio nunca foi sobre ficar dando voltas, e sempre foi em viver em obediência naquilo que Deus diz. Hoje nós vemos muitas pessoas que fazem atos proféticos, dando voltas em quarteirão, gritando igual louco, mas não faz o que as Escrituras dizem. Querem copiar o rito, mas não querem copiar a conduta que o crente tem que ter. O caráter que o crente tem que ter. Não se resume a gritos. Não foi, irmãos, sobre uma loucura de dar voltas, mas uma vida de obediência, uma decisão em falar: eu vou fazer o que o Senhor está me orientando. Como eu disse semana passada, ou foi quinta-feira, discernimento para falar: é isso que precisa ser feito, é isso que eu preciso caminhar, é em cima dessa palavra que eu preciso viver. Pronto, as muralhas caem, o povo vai entrar para dentro, e Josué ele dá uma orientação muito importante ao povo. A orientação está no capítulo 6, uma folha antes, aí se você estiver acompanhando, versículo 18, a orientação de Josué é: quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois delas terem sido condenadas pelo Senhor, vocês a tomem para si. Neste caso estariam tomando algo maldito e trazendo para dentro do arraial de Israel, fazendo confusão em nosso meio. Ou seja, era para os caras acabar com tudo. Somente tinha que pegar ali a prostituta Raabe, todo mundo que estivesse na casa dela, o resto era para acabar com tudo, destruir. O Senhor tinha acabado com aquilo. Irmão, nós precisamos entender isso. Era para finalizar. Extermina tudo, não fique com nada, tudo está reprovado. E aí nós entramos no texto da noite, o capítulo 7, versículo 1, que vai dizer: o povo entrou, e aí Deus diz: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Veja, um cara pegou as coisas que não devia. Apenas um cara meteu a mão no que não era para meter. Coisas que estavam condenadas por Deus. Mas a condenação ela não veio sobre Acã. A condenação não veio sobre ele, mas veio para um corpo. Veio para pessoas. O texto diz que a ira do Senhor, ela não se acende contra Acã, mas sim contra os filhos de Israel. Veja a responsabilidade, irmãos, que nós temos como partes do corpo. A responsabilidade que nós temos, irmãos, como parte de um corpo. Adiante, não vou ler para a gente ganhar tempo. O povo de Israel vai enfrentar uma cidade vizinha chamada Ai. E eles vão chegar ali, então Josué naquele mesmo esquema, manda uns espias lá. Pô, vai lá para ver. Os caras voltam e falam: mano, é de boa, facinho. Vamos só com 3.000 homens, de boa, a gente vai tomar a cidade deles. Vamos poupar os caras estão cansados, de boa. Para você ter uma ideia, para enfrentar Jericó,
em Josué capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que foram 40 mil homens. 40 mil homens entraram para dentro de Jericó. Para enfrentar Ai, os caras falaram, não mano, vamos só com 3 mil. São poucas pessoas, isso aqui vai estar de boa. Olha que irmão, a insignificância dessa luta de Ai perto de Jericó. Mas o texto diz, e você pode acompanhar no versículo 4. Assim, apenas 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. Veja, irmãos, aqui nós aprendemos outra lição muito importante. As nossas lutas, elas não são com bases em quantidades, mas em relação à companhia que temos. Não interessa a quantidade, não interessa o quanto de grana você tem, interessa quem está do seu lado, interessa quem está te dando a segurança. A nossa preocupação não adianta ser que o tempo difícil vai chegar, a questão é, nós estamos com alguém do lado que nos sustenta diante da dificuldade. Essa é a questão. Não se resume naquilo que os olhos naturais estão vendo. Não adianta a gente se apoiar na força do nosso braço. Não adianta a gente se apoiar nos conhecimentos, nas nossas faculdades, nos nossos MBA, nos ótimos contatos que a gente tem. Não, eu vou bater um fio aqui, eu vou resolver isso que eu conheço os caras. Eu conheço um monte de gente. Não, eu consigo desenrolar. Se Deus não estiver no negócio, irmão, esquece. Esquece. Ele é o principal, amém, igreja? Ah, mas é coisa fácil, pastor. Tem coisa que é muito fácil no meu dia a dia. Eu sozinho consigo desenrolar. Isso aqui eu não preciso ocupar o Senhor. Isso aqui eu facilmente desenrolo. Não se engane. Sem Deus, irmão, nada somos. Nada nós temos. O povo achou que a cidade de Ai era fácil conquistar. Era uma bobeira. Era uma coisa simples. Isso aqui não precisa incomodar o Senhor. Nós escutamos o Senhor sobre Jericó, que era algo difícil, era algo grande, aquelas muralhas nos amedrontavam olhando de fora, mas para resolver com essa cidade pequena, com esse probleminha pequeno, eu não preciso do Senhor. Eu creio que tem pessoas que precisam colocar as coisas no lugar essa noite. Tem muita gente que coloca confiança no método, na ferramenta, e está esquecendo de Deus. Tem muita gente que coloca a esperança nos históricos, das coisas que já deram certo, e está tendo pouca confiança no Senhor que pode mudar as coisas, no Senhor que pode fazer diferente. Eu não sei, irmão, será que muitas vezes você não está confiando na sua expertise? Não, aquela empresa depende de mim. Não, na minha casa eu posso fazer o que eu quiser, ela nunca vai me largar, eu que sustento a casa, sou eu que dou as ordens aqui. Não gostou? Vai fazer o quê? Será, irmãos, que nós estamos achando que as coisas é tudo do nosso jeito? Que possamos sempre ter em mente, irmãos, Romanos 8,37 diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sem Cristo não somos nada. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas, não são algumas, mas são em todas as coisas. Mas se estivermos em Cristo. Em Cristo. Amém? Amém. Veja que o texto fala que Acã foi infiel. Acã foi o cara que deu a mancada. Acã fez o que não devia. Mas por conta do que Acã fez, naquele dia, 36 mulheres se tornaram viúvas. Porque os seus maridos não voltaram para casa. Naquele dia, pela decisão de Acã, muitos filhos ficaram sem pai, porque Acã foi um irresponsável, Acã foi um desobediente. Pela decisão dele, homens inocentes morreram de um problema que eles não tinham culpa. Veja, irmãos, a responsabilidade que eu e você nós temos com o corpo, que eu e você temos, irmãos, no grupo, é muito séria. Ela é muito séria. O texto vai dizer que Deus revela a Josué o motivo da derrota de Ai. E ele diz, vocês perderam essa luta, vocês envergonharam o meu nome, devido a haver infidelidade por parte do povo. E se você, Josué, não resolver essa situação,
Josué, se você não colocar os pingos no i aí, eu tô fora. Não mais estarei do lado de vocês. Não mais faço parte. Josué, como um líder responsável ali, ele assume uma posição. E ele desenrola a situação com Acã. Chega até Acã e ali Acã vai confessar no versículo 20. Você consegue ler desse capítulo 7? É verdade, Acã dizendo: eu pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata, umas barras de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. Acã, irmão, ele foi levado pela cobiça. Acã, ele foi levado pela ganância, igreja. Ele foi levado por aquilo que os olhos estavam brilhando. Às vezes você pode me perguntar, pastor, o que é cobiça? É um desejo ardente, irmão, em possuir, em conseguir alguma coisa. É algo que você faz sem medir esforços, sem medir se vai pisar em alguém, se vai derrubar alguém, se vai acabar com a vida de alguém. Você não está aí, eu quero, sabe? O My Precious do Senhor dos Anéis é aquilo, é a loucura. E tem gente que vive assim, por uma promoção, cria mentiras, cria cenas para ganhar promoção. O que vale receber uma promoção na terra e ser reprovado no céu, reprovado pelo Senhor. O que vale receber uma promoção ministerial, uma promoção em um relacionamento e ser reprovado no céu, porque o Senhor de tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Acã, ele viu uma grana, viu uma capa, falou, é minha, pega nada, vai destruir tudo. O que hoje vai tacar fogo? Melhor ficar comigo. Capona top, um dinheiro aqui, o que vai ter de problema? Ele foi levado, irmão, como muitos aqui podem ser levados pelos seus desejos, pelos seus olhos, pelos seus prazeres. Sabe aquele negócio? Ele quis estar do lado de dentro do arraial dos crentes, mas estava trazendo coisas reprovadas do lado de fora. Ele queria fazer parte. Com certeza você já entendeu. Quantas pessoas vivem assim, irmão? Querem trazer a palhaçada lá de fora para dentro da igreja. Querem trazer a sem vergonhice da época que vivia no mundo para o meio da igreja. Não, mas ninguém vai ver. Acã foi assim, ninguém vai ver, ninguém vai descolar isso aqui não. Quantas pessoas vivem assim, com pecados escondidos, coisas que eram para ser reprovadas, não são aceitas pelo Senhor, mas trazem aqui para dentro, irmão. Traz aqui para dentro, traz para dentro do arraial, achando que não vai dar nada. São pessoas como Acã, pessoas irresponsáveis, pessoas desobedientes. Foi isso que Acã fez. E como toda ação, existe uma reação. Olha as consequências de Acã, versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Versículo 25, Josué disse a Acã, por que você trouxe essa calamidade sobre nós? Hoje o Senhor trará calamidade sobre você, Acã. Todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. Igreja, o prejuízo desse cara não foi só 36 viúvas, alguns filhos sem pai, foram filhos que foram queimados e apedrejados juntos, irmãos, por um irresponsável, por uma irresponsável, por uma pessoa que pensou só nela mesma, por uma pessoa que olhou só para o seu bel prazer. Uma noite como essa, igreja, o Senhor está nos trazendo um senso de responsabilidade, sabe, base? Um tempo de sermos mais responsáveis e honestos. 1 Coríntios 13:11, o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu agia como menino, eu brincava como menino, eu falava como menino, eu tinha atitudes, comportamentos de menino.
Agora que eu sou homem, eu tenho que deixar de lado as coisas de menino. Eu tenho que fazer as coisas como homem, como uma mulher. Não posso mais fazer as mesmas coisas de menino. Não posso mais fazer as coisas do passado. Contextualizando esse trecho, não posso mais fazer as coisas de ontem. Agora que eu conheci o Senhor, tem coisa que não me cabe mais. Tem coisa que não cabe mais no meu casamento. Tem coisa que não cabe mais no meu trabalho. Tem coisa que não cabe mais na criação dos meus filhos. Sabe, irmãos, aqui nós não somos uma igreja que vai te colocar dentro de uma bolha. Mas, irmãos, existem músicas que não cabem mais. Existem ambientes que não cabem mais. Existem conversas, existem grupos de WhatsApp que não cabem mais. Isso era da época que eu era menino. Não mais na época que agora eu sou homem. E como eu estou falando um texto que o apóstolo Paulo disse, continuo com mais um, que cada um aqui se autoexamine. Que cada um se autoexamine. O que você tem negligenciado? O que você tem negligenciado? E por conta disso, a sua colheita, a colheita das pessoas próximas de você, tem sido ruins. O que? Por negligência sua, está dando ruim para a pessoa do seu lado. Aconteceu com Acã, irmão. Mas anos à frente, acontece a mesma coisa com Saul. Você vai lembrar, 1 Samuel capítulo 15. Saul vai lutar contra os amalequitas. Vai lutar com o povo, chega lá, profeta Samuel, e fala para ele, para destruir tudo. Acaba com tudo. Versículo 3, consegue aí? Vamos ler junto. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Enquanto encontra, Samuel fala, é para acabar com tudo. É para matar todo mundo a fio da espada. É homem, mulher, criança, boi, cavalo, glória a Deus. Portanto vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupem ninguém, mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumento. Ou seja, a orientação é, Saul, acaba com tudo. E isso é literal, tá, irmão? Hoje nós podemos aplicar um texto desse assim, seja radical com o pecado. Acabe, extermine com o pecado, não negocie o pecado, não administre o pecado, não suporte o pecado, não entre num cabo de guerra com o pecado, viva uma grande e constante luta com o pecado, não ceda. E eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso. Não negocie com aquilo que Deus rejeitou, irmão. Não fica brincando de ser crente. Não insista em coisas que o Senhor reprovou, em coisas que não têm parte com Deus. E isso é uma decisão. Da mesma forma que Saul teve uma decisão, eu e você temos diariamente. Eu e você temos diariamente de viver os nossos próprios prazeres, viver as nossas próprias vontades, ser guiados pelas nossas emoções, os nossos olhos, e nós é pá, ou viver os sonhos de Deus. E quando vivemos os sonhos de Deus, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não é mais a minha carne, mas agora é o meu espírito. É uma luta constante. É uma decisão. Cabe uma decisão que eu e você tem. Não tem como eu preguei esses dias também, servir a dois senhores. Não tenta agradar um, agradar outro, administrar, está do lado de lá. Está do lado de lá. Então Saul ele recebe essa orientação de Samuel. Muito clara, objetiva. E o que Saul faz? Retém o gado bom. As ovelhinhas boas, os bichinhos bons, ele pega. E não satisfeito, ele captura o rei dos amalequitas. Ele captura aquele rei e ele leva para o acampamento. Por quê? Porque, mano, eu ter o inimigo meu preso no meu arraial, impõe respeito na quebrada toda. Todo mundo vai falar, o cara é embaçado, esse é o meu rei. Olha o inimigo dele. Isso traz orgulho, isso traz honra, isso põe medo nas pessoas. Então Saul ele foi levado por esses desejos, ele foi levado por isso. Aí os gados ele pega, mas ele foi sem vergonha. Davi foi sem vergonha, e todo cara sem vergonha, eu falo cara, mas existe
A mulher também. Toda pessoa sem vergonha, ela é ótima em desculpa e péssima em resposta. Sempre tem uma desculpa, mas é péssimo em resposta. E com Saul não ia ser diferente. Samuel chega, opa, que barulho é esse aí de ovelha? Que barulho é esse aí de gado aqui? Tá louco? Saul, que barulho é esse? Não, veja lá, Samuel. Eu peguei isso aqui, mas é para sacrificar para o Senhor. Isso aqui eu trouxe, que é para glorificar o nome do Senhor. É para dar em nome de Deus. O típico sem vergonha, irmão. Samuel já olha e diz: você rejeitou a palavra de Deus. A partir de hoje o Senhor está rejeitando o seu reinado. Simples assim. A famosa frase: Saul, o Senhor prefere obediência do que sacrifício. Era só você obedecer. Era só você seguir. Faz o que está escrito, que já é difícil, Saul. Não precisa inventar moda. Não precisa inventar graça. Já vai ser complicado só fazer o que eu estou falando. Será, base, que nós temos Saúls aqui essa noite? Pessoas que precisam ouvir isso do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Será que existem pessoas fazendo escolhas erradas, assim como Saul fez? Saul perdeu o reinado, perdeu a presença, perdeu a aprovação de Deus. Será que essa noite alguém está fazendo escolhas erradas? Escolhendo o dinheiro e perdendo o Senhor? Escolhendo o trabalho e perdendo o casamento? Escolhendo o sucesso, o estouro profissional e está perdendo os filhos? Está perdendo os dias? Saiba que toda atitude, irmão, toda atitude, toda decisão nossa, cabe uma reação, cabe uma consequência. O seu plantio de hoje, ele será a sua colheita de amanhã. Não tem como fugir. Primeiro texto que eu falei aqui, Gálatas 6, versículo 7. De Deus ninguém zomba. Lei da semeadura. Aquilo que você plantar, certamente colherá. Escute uma coisa, irmão, isso é muito forte. As pequenas coisas que nós perdemos dentro de casa, elas são responsáveis pelas grandes coisas que a gente perde fora. Quando a gente perde as pequenas coisas dentro de casa, esse é o motivo da gente perder grandes coisas do lado de fora de casa. Entenda uma coisa em nome de Jesus: procure primeiro ter uma família sarada, uma casa sarada, para depois disso você querer ter um ministério sarado, viver um tempo de cura, uma igreja sarada. Família destruída, irmão, não existe uma igreja sarada com famílias destruídas. Não existe uma igreja saudável com casamentos tóxicos. Não existe. O que existe, irmão, é um ministério difícil, com problema, mas sendo suportado com uma família forte do lado. O ministério nunca vai sustentar sua família. O ministério nunca vai sustentar o seu casamento. Mas o seu casamento, a sua família firmada no Senhor, suporta todos os problemas que o ministério pode trazer. Suporta todas as dificuldades que a vida congregacional de uma igreja pode ter. Que em nome de Jesus você possa entender isso. Quantos, eu tenho certeza que todos aqui já ouviram isso. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, aleluia, a nossa família. Mas lembre, irmão, é o primeiro, mas não é o único. Não é o único, porque senão lascou tudo. Se cada um olha só para o seu, se cada um ficar olhando só para a sua casa, já era. Quem cuida dos órfãos, das viúvas? Quem cuida das coisas de Deus? Quem se envolve na vida do próximo? Senão a gente volta no tempo de Ageu. Ageu teve que falar: mano, vocês voltaram do cativeiro para reconstruir a casa do Senhor. Vocês estão construindo tudo as mansões em Alphaville e a casa do Senhor não tem nem luz. As coisas de Deus ninguém cuida. Vocês só estão se preocupando com a casa de vocês, com as posses de vocês, com o estudo de vocês, com as bênçãos de vocês, e estão esquecendo que vocês voltaram para reconstruir o templo. Será que o Senhor não está trazendo a sua lucidez essa noite, irmão? Onde
muita gente só se preocupa no eu, e não existe mais o nós. Não existe mais o nós. Está todo mundo preocupado. Não, eu já tenho muito problema para resolver. Eu já tenho muito BO para me envolver. Eu não vou sujar minha mão com mais um. E ninguém se preocupa com o do lado. Em nome de Jesus, entenda isso, igreja. Eu repreendo isso essa noite. Que nós possamos entender, irmão, que a nossa família, eles são os primeiros. A nossa casa, eles são os primeiros. Mas nós fomos chamados para os de fora também. Nós somos chamados, irmão, para um ajudar o outro, um apoiar o outro, um fortalecer o outro, um demonstrar amor, compaixão pelo outro, um liberar o perdão pelo outro, um chorar e sentir as dores do outro. Isso é ser igreja, amém? Isso é ser igreja, irmãos. Mas que você não seja daquele que está esperando só receber. Seja aquele que está disposto a entregar. Seja aquele que está disposto. Porque muitas vezes é assim, né? Pô, verdade. Fui numa igreja, o povo frio, ninguém me deu um abraço. Mas você abraçou quantos? Nossa, essa semana ninguém mandou mensagem. Você mandou mensagem para quantos? Nossa, só comigo, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Quando não temos vítimas, irmãos. Temos irmãos maduros, aonde todo mundo precisa entender a sua responsabilidade no Senhor. Precisamos entender o que o Senhor nos chama e o que Ele espera de nós. Que em nome de Jesus você venha entender essa noite a responsabilidade que eu e você temos diante do corpo, diante da tua casa, diante da tua igreja, diante da tua família, diante da rua que você mora, diante das pessoas que você cruza. Que em nome de Jesus possamos entender a responsabilidade, porque muitas vezes, irmãos, estamos retendo bênçãos, muitas vezes estamos atrapalhando, estamos gerando problema, pela irresponsabilidade, pela falta de obediência. Obediência à palavra de Deus, irmãos. Obediência ao Senhor, obediência àquilo que Ele falou. Que em nome de Jesus, você venha entender a responsabilidade que o Senhor nos chama essa noite. Hoje é um culto perigoso, irmãos. A igreja está cheia, aleluia. Mas é um culto perigoso. Porque diante do Senhor, você não poderá dizer que não sabia. A responsabilidade está sendo passada hoje para homens e mulheres maduros. Homens e mulheres que precisam assumir uma posição nesse tempo. Homens e mulheres que foram chamados. Nenhum de nós aqui somos um erro, irmão. Fomos chamados e preparados para viver em um tempo como esse, irmão. Saiba que o mundo aguarda uma resposta, uma manifestação dos filhos de Deus. Que em nome de Jesus você entenda a responsabilidade que o Senhor nos chama essa noite. Quero te convidar, se coloque de pé. Eu vou continuar contando algo, mas na sequência nós vamos orar. Hoje nós iremos orar todos juntos. Na sequência iremos adorar ao Senhor. Eu estou lendo um livro excelente, irmãos, chamado Kryptonita, do John Bevere. O livro é top demais. Em resumo, esse livro fala que e todos conhecem a história do Superman. A Kryptonita deixava o Superman fraco. Tão fraco, ou melhor, mais fraco do que um humano normal. Do que um homem normal. E o livro ele vai trabalhar, em resumo ali, que o pecado pro crente é algo que o distancia de Deus da mesma forma, ou melhor, mais do que alguém que nunca conheceu o Senhor. O pecado na vida do crente o coloca mais distante de Deus do que aquele que ainda não foi encontrado, daquele que não foi exposto ao Senhor. E Acã, ele deixou o pecado entrar. Acã, ele deixou a cobiça entrar. Saul, da mesma forma, ele foi levado pela vaidade. Ele foi levado pelo poder. Ele foi levado pelo orgulho. Sabe, irmão, eu não quero ficar aqui nomeando a sua criptonita. Mas essa noite eu quero que você entenda a responsabilidade que você tem. A responsabilidade que o Senhor te chama.
E assim você possa se afastar de tudo aquilo que tem te distanciado do Senhor. Se afastar de tudo aquilo que tem enfraquecido o teu espírito. Se você puder, feche seus olhos. Eu peço que em nome de Jesus a sua oração seja: Espírito Santo, me revela agora. Me revela agora. Me dê uma revelação do alto. Talvez é algo que você já até saiba, mas que agora o Senhor venha com clareza, te mostrando aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser consertado essa noite. Diz ao Senhor: Senhor, o que eu tenho feito que não tem te agradado? O que eu tenho feito que tem me prejudicado? Tem prejudicado as pessoas próximas a mim? Esse é um momento, irmãos, de nós dizermos: eu não quero mais ser vítima. Jesus, me revela o que eu tenho desabonado, Senhor. Me revela, Senhor, porque hoje eu quero assumir uma posição diferente. Hoje eu quero ser um homem diferente. Hoje eu quero ser um pai diferente. Hoje eu quero ser um crente diferente. Hoje eu quero ser um homem diferente, Senhor. Quais as orientações de Deus reveladas na palavra você tem sido desonesto, meu irmão? Quais são as orientações de Deus que você tem sido desonesto? O que tem causado grandes danos na sua família, no seu relacionamento conjugal, nos seus filhos? Peça ao Senhor o que tem feito, ou melhor, o que tem gerado grandes danos na sua vida, irmão. Peça a Ele: Senhor, me mostra o porquê que eu estou vivendo esse tempo. Seja um tempo profissional, Senhor, me mostra, Deus. Me mostra porque eu estou vivendo essa fase. O que eu tenho feito, o que devido às minhas escolhas tem feito o meu ministério estar do jeito que está, Jesus. Talvez o seu emocional está péssimo, seu psicológico está destruído, e essa é a hora de você dizer: Deus, revela o que eu tenho negligenciado, Pai. Revela o que eu tenho faltado. Quantas bênçãos, irmãos, estão sendo retidas devido às nossas atitudes, base. Essa é uma hora de nos quebrantarmos diante do Senhor. Nós somos um único corpo. Sabe, irmãos, quando um não se arrepende, todo o corpo sofre, todo o corpo sente. Quando um não se quebranta, eu sinto o Espírito Santo aqui essa noite trazendo uma lucidez e clareza a muitos corações. Que você peça a Ele. Sinto muitos aqui recebendo um peso de responsabilidade essa noite. E a escolha que nós temos, irmãos, é uma só: arrependei-vos, base. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus, irmãos. Que possamos nessa noite nos quebrantar diante do Senhor, clamando a Ele: Deus, nos dê misericórdia, nos dê perdão, Senhor. Porque quem sabe, irmão, a vida da sua esposa está porque está por culpa sua. Talvez a vida do seu marido está como está por negligência sua, minha irmã. Quem sabe a vida dos seus filhos estão como estão devido à sua ausência. Não é devido à economia, não é devido à política. Talvez a presença do Senhor está apagada na sua casa devido a tanta negligência que você tem tido. E a sua vida está como está, porque você não tem sido um crente de verdade, não ora, não lê Bíblia, não se debruça nas Escrituras Sagradas. Que em uma noite como essa, irmãos, nós venhamos derramar a igreja, se derramar na presença do Senhor, dizendo: Deus, me encontra. Deus, tenha misericórdia, Jesus. Me perdoa, Deus. Queremos, Jesus, viver uma segunda-feira diferente, Pai. Queremos sair daqui de uma forma diferente. Encontre-nos, ó Deus, encontre-nos essa noite. Que tudo aquilo que o pecado tem nos roubado, que tudo aquilo que o pecado tem tentado destruir, que venha acabar hoje para a glória do Senhor. Coloca ordem na casa essa noite, Jesus. Nós colocamos as cartas na mesa. Abra ao Senhor o seu coração, irmão, sem emocionalismo. Não deixe de fora, não fique de fora da janela que o Senhor está abrindo essa noite. Não fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Faça, Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor preparou para essa geração, Pai. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Hoje está se levantando um homem forte, uma mulher forte, uma igreja madura, um povo responsável, homens e mulheres de verdade, para viver uma vida diferente, Jesus, uma vida que glorifique o Teu nome. Nos encontre, Espírito Santo de Deus,
Não nos deixe sair desse lugar da forma que nós entramos. A tua igreja clama, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Somos um povo maduro, responsável para a glória do teu nome. Aleluia! Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, um fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores.